O sol da tarde banha as pedras de Jerusalém em ouro puro, enquanto o calor emana das fundações da cidade santa. Nas ruas estreitas, o eco do comércio e o movimento constante criam uma sinfonia de vida e poeira. Crianças correm por entre arcos milenares, alheias ao peso da história que as cerca. Mas, em um pátio silencioso, longe do caos, o profeta Isaías permanece imóvel, observando o destino de seu povo. Seu olhar carrega a profundidade de visões eternas e a serenidade de quem conhece a verdade. Enquanto as sombras se alongam, Jerusalém descansa sob a promessa de uma glória que ainda virá. Eventos ainda não manifestados, impérios que ainda não haviam se erguido, guerras que ainda não tinham sido declaradas. E foi nesse estado que ele começou a ditar. As palavras emergiam com precisão, mas soavam como enigmas para seus contemporâneos. Como interpretar algo que não pertence ao tempo presente? Para aqueles que ouviam, eram fragmentos desconexos. Para quem observa agora, são estruturas reconhecíveis. O livro que registra essas palavras não se sustenta apenas por sua forma literária. Ele se impõe pela densidade do conteúdo que carrega. Isaías atravessou o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acas, Ezequias. 4 períodos distintos, mas unidos por uma mesma tensão. O cenário político era instável. A Assíria dominava como força absoluta. Um império que avançava sem negociação. Territórios inteiros foram apagados de mapas. O reino do norte de Israel já havia sido destruído. Judá permanecia sob ameaça constante. Era nesse ambiente que Isaías ouvia e transcrevia. E o conteúdo não correspondia à realidade imediata. A mensagem apontava para além da Assíria. Se não era a potência dominante, quem seria? A resposta surge com uma precisão incomum. Um nome: Ciro. Não um título, não uma figura simbólica, um nome próprio, inserido no texto com função definida. Ele seria instrumento de reconstrução. Ele determinaria a restauração de Jerusalém. Ele estabeleceria os fundamentos do templo. E tudo isso foi registrado quando esse homem ainda não existia. A distância entre o anúncio e o evento é clara. 150 anos. Tempo suficiente para dissolver qualquer tentativa de previsão comum. Mas o texto não hesita. Ele afirma. Ele detalha. Ele posiciona. Como justificar isso dentro de uma lógica puramente histórica? O cativeiro que justificaria a necessidade de libertação ainda não havia ocorrido no tempo dos homens. Babilônia, o evento futuro, já estava descrito em sua função. Isso levanta uma questão inevitável. O texto descreve uma sequência linear ou revela uma estrutura já definida? A crítica posterior tentou reorganizar essa narrativa. Sugeriu múltiplas autorias, divisões internas, intervenções tardias. Mas os registros encontrados não sustentam essa fragmentação. O manuscrito preserva continuidade. Não há rupturas visíveis. Não há interrupções estilísticas que indiquem mãos distintas. O fluxo permanece coeso. Uma única linha atravessa todo o conteúdo, e isso reforça a consistência da declaração inicial. Quando ainda não havia levado o povo para o exílio, e seus exércitos permaneciam distantes das fronteiras sagradas. Nabucodonosor ainda não havia marchado contra as muralhas, nem destruído a cidade de Jerusalém com seu poder militar. E mesmo assim, nos planos divinos, o libertador já havia sido nomeado e sua missão estabelecida antes do conflito. A soberania de Deus precede a própria dor, garantindo a esperança e a redenção muito antes. Alexandre chegou a Jerusalém. O texto já era tratado como autoridade estabelecida, não como compilação recente, mas como registro consolidado. Isso amplia o peso daquilo que está escrito. E então, a conexão se torna inevitável. Falar de Ciro é falar da Pérsia. Falar da Pérsia é falar do território que hoje corresponde ao Irã. O solo permanece. A base cultural mantém continuidade.
A geografia não mudou, mas o papel desempenhado por esse território sofreu uma inversão significativa. O mesmo espaço que produziu o agente de libertação tornou-se palco de intenções opostas. A tensão histórica não é superficial, ela é estrutural. Isaías não menciona apenas indivíduos. Ele descreve regiões, nações, movimentos. No capítulo que trata da queda de Babilônia, a imagem é direta. A sentinela observa. O anúncio vem. Babilônia caiu. As imagens de seus deuses estão no chão. Essa descrição se alinha com a invasão liderada pelos persas. O evento se confirma dentro da história registrada. Mas o texto não se limita ao evento imediato. Ele opera em camadas. Há o cumprimento direto, há o desenvolvimento progressivo. E há uma dimensão que ultrapassa o contexto original. Quando os céus são descritos em alteração, quando o sol escurece, quando as estrelas deixam de brilhar, a linguagem indica algo além de uma conquista militar. Indica uma leitura ampliada do tempo, como se múltiplos momentos fossem observados simultaneamente. Outro ponto emerge. Damasco. A declaração é objetiva. Deixará de ser cidade. Se tornará ruína. Por séculos, isso parecia incompatível com a realidade histórica. Mas imagens recentes mostram bairros destruídos, estruturas reduzidas a escombros. A cidade mais antiga, continuamente habitada, passa a apresentar sinais de ruptura. E quem está presente nesse cenário? O Irã. Sua atuação não é periférica. Ela é central. Investimentos, presença militar, influência direta. Isso reposiciona a leitura das palavras de Isaías, não como registros isolados, mas como parte de um padrão. No capítulo que trata das nações, a convocação é ampla. Todos devem ouvir. A indignação se estende. A linguagem é de julgamento. Mas não se encerra nisso. O texto se move. Ele alterna. Do julgamento para a restauração, do colapso para o consolo. Quando surge a declaração de consolo ao povo, ocorre uma mudança de direção. O sofrimento não é permanente. O exílio tem limite. A palavra permanece. Isso estabelece uma estrutura. História não como sequência caótica, mas como processo dirigido. Isaías não ignora a brutalidade dos impérios, mas também não atribui a eles a palavra final. Ciro aparece como instrumento, não como centro. Isso se aplica a todos os agentes históricos. Nenhum ocupa posição definitiva. O capítulo que afirma a soberania reforça isso. O fim é anunciado desde o princípio. Os eventos não são aleatórios. Eles seguem uma arquitetura. Quando se observa o cenário atual, com avanços tecnológicos militares, programas nucleares, expansão de influência, a leitura se intensifica. O padrão identificado permanece ativo. O mesmo território continua desempenhando papel relevante, mas não é o território que define o resultado. Os impérios mudam, os regimes se alteram, as estruturas políticas se reorganizam, mas o eixo central permanece. A palavra. O capítulo que convoca a luz apresenta esse ponto com clareza. Mesmo quando as trevas cobrem a terra, mesmo quando a escuridão domina os povos, há uma fonte que não é afetada por decisões humanas. Isso estabelece um contraste entre o que é transitório e o que permanece. Estudar Isaías, nesse contexto, não é um exercício distante. É uma análise de padrão. Os eventos descritos não são isolados. Eles compõem uma sequência, uma gramática da história. E isso leva a uma questão inevitável. Se as declarações anteriores se confirmaram, se os nomes, os eventos e as funções se alinharam com o que foi anunciado, o que ainda está por vir segue a mesma lógica. A resposta não é apresentada como hipótese,
mas como continuidade. A voz que falou permanece. Ela atravessa o tempo, não como registro estático, mas como elemento ativo. A conclusão não encerra o processo. Ela aponta para frente. Quem observa precisa decidir, ignorar ou considerar. Porque o padrão está visível e o ponto de partida permanece o mesmo. Muitos buscam milagres, mas poucos suportam o processo de revelação.